E aí galera, beleza? Professor Dinário aqui, vamos dar algumas dicas para vocês para o Enem de 2017. Olha só, aqui nós temos a parte urbana, nós temos aqui uma questão humana e as questões envolvendo a parte de geopolítica e a questão da parte econômica. Com relação à parte urbana, uma das coisas que nós temos que discutido muito em sala de aula é a questão da mobilidade urbana. Quando nós falamos essa questão da mobilidade urbana, temos que ficar atentos, por exemplo, à questão do investimento público em transporte coletivo, a questão da própria acessibilidade. Quando nós falamos acessibilidade, temos que entender o seguinte: a acessibilidade não pode somente as pessoas que têm grau de deficiência relacionado, por exemplo, à questão motora, também tem que ser questão visual. Temos também a questão do déficit habitacional. Quando nós trabalhamos essa questão do déficit habitacional, não é somente a falta de moradia em si. Temos que ficar atentos também para a qualidade dessa moradia. Será que é uma moradia digna? Será que ela gera conforto? Será que é uma moradia salubre? Uma das outras coisas também que nós temos que analisar é a questão seguinte: aluguel. Porque se a pessoa está tendo que pagar por um aluguel, consequentemente essa pessoa não está tendo a moradia dela fixa, a qual ela conquistou. E tudo isso deve-se o quê? A questão da especulação imobiliária. A especulação imobiliária, ela praticamente afasta a pessoa de ter o direito a um imóvel que seja o quê? De qualidade. Dentro da parte humana, vamos pegar aqui a questão previdenciária, tem aí, né, reforma trabalhista, questão da terceirização, questão da reforma da própria Previdência. E por que isso está praticamente aí sendo discutido pelos nossos governantes? Primeiro, envelhecimento da população. A população brasileira está envelhecendo. Primeiro, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma população jovem e essa população jovem virou uma população adulta que futuramente será uma população o quê? Idosa. Então, além do próprio envelhecimento, nós temos também o quê? O aumento dessa população idosa, ou seja, a quantidade de pessoas. Então, não é somente o tempo de vida que temos que analisar, nós temos que analisar também a quantidade de pessoas que estão chegando na idade acima dos 60 anos. Com relação à questão da geopolítica mundial, temos que ficar atento para essa questão da Guerra Fria. Se nós pararmos para poder analisar a Guerra Fria, que foi de 1945 a 1989, foi um período marcado ali entre dois sistemas políticos ideológicos, né? Estados Unidos e a União Soviética, Estados Unidos defendendo o capitalismo e a União Soviética defendendo o socialismo. Mas atualmente, nós estamos vivendo uma nova Guerra Fria? Sim, por causa dos interesses geopolíticos, tanto dos Estados Unidos quanto da própria União Soviética. Podemos citar como exemplo a questão da Síria, onde nós temos ali interesses conflitantes. Os Estados Unidos, que querem aumentar o seu poder dentro do Oriente Médio, para poder defender inclusive Israel, que é país vizinho, e a própria Rússia, que é o resquício da União Soviética, tentando praticamente se aproximar do Oriente Médio, que é uma área de grande importância petrolífera. Inclusive, manter governantes que sejam aliados é garantir essas reservas. Não que a Síria seja um grande produtor de petróleo, mas garante a sua presença neoimperialista nessas áreas. E outra coisa que podemos citar aqui é o próprio Brexit, a saída do Reino Unido, que começou praticamente a ganhar forma no ano passado, em 2016, e que foi executado no ano de 2017. O Brexit ele surge quando o Reino Unido ele praticamente não aceita a política da União Europeia, principalmente relacionada à questão da imigração e à questão dos trabalhadores. Contrário a essa política migratória, contrário a essa política trabalhista, o Reino Unido prefere sair da União Europeia. É importante também nós deixarmos bem claro que houve uma ajuda, o que fortaleceu ainda mais a saída, que foi a crise provocada o quê? Na Grécia, né? Onde a Grécia, Espanha, Portugal e Irlanda, chamado de PIGs, né? Países mais pobres, menos industrializados da União Europeia, que passaram por uma crise financeira devido ao quê? Devido aos altos gastos governamentais, os altos gastos públicos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado, tá certo, essas dicas, tá certo? Que essas dicas sejam praticamente de grande valia para vocês. Um forte abraço.